Então, pessoal, eu vim gravar um vídeo aqui sobre redução de diagrama de blocos. Então eu venho aqui compartilhar um pouco das minhas anotações de aula como aluno e falar sobre esse assunto. Mas antes de falar sobre como fazer a redução do diagrama de blocos, nós vamos ver como se fossem algumas regras. Eu tenho anotado aqui, por exemplo, se eu tenho os blocos em série, eles se multiplicam. Se eu tenho eles em paralelo, eles se somam. Isso, quando nós estivermos fazendo a redução, nós vamos ver aqui. Aqui, nesse outro exemplo aqui, se eu colocar, pode ver que aqui só tem um A saindo. Mesma coisa tem que ser aqui. Então, se eu mover esse galho aqui, vamos chamar assim, para frente desse bloco, como está aqui, aqui só pode sair um A. Então, eu tenho que, então ele vai passar aqui, vai pegar esse G1. Então, para tirar esse G1, eu boto um G1 dividindo aqui, ó. Aí só sai o A, como está aqui. Tá vendo? Isso é se eu mover o galho para frente do bloco, a ramificação, vamos dizer assim. E mesma coisa quando mover para trás do bloco, já passo com o G, ele vai sair aqui, ele tem que sair aqui o AG1. Então, para mover para trás, sai o AG1, bota um G1 multiplicando para dar esse resultado aqui. Vamos ver o exemplo. O exemplo nos diz que devemos encontrar a expressão da função de transferência equivalente para o seguinte diagrama de bloco, que possui essa entrada aqui, R, e saída Y minúsculo, utilizando a álgebra de blocos. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, nós vamos proceder, aqui está o diagrama, é multiplicar, é passar a ramificação que estava aqui. Então a ramificação que estava atrás do G2, essa daqui subindo aqui, ó. Vou passar para frente do G2, como está aqui no caso. Vocês podem observar, estava atrás do G2 e passei para frente. Passando a ramificação para frente, fazemos assim, para ter a mesma saída, então divide, bota o bloco dividindo, para ter a mesma saída aqui. Então, para ter a mesma saída, aqui eu quero a mesma saída, movi para frente, então passei o G2 dividindo aqui, onde era o G6. Eu quero que aqui saia a mesma saída que está aqui. E assim nós conseguimos passar a ramificação para frente, fica dessa forma o diagrama. Agora aqui nós vemos outra coisa. Então chegamos nessa forma aqui e vemos que aqui temos em paralelo. E eu já vou separar aqui, resolver essa parte, nós vemos aqui, e essa outra parte aqui separada. Essa primeira parte, como eu disse, nós vemos que está em paralelo. Se está em paralelo, então se somam, como eu mostrei no começo do vídeo, pela regrinha aqui, está em paralelo, mesma seta, tá vendo? O mesmo sentido a seta, tá? Os dois, então estão em paralelo e somam os blocos. Foi o que eu fiz. Estavam em paralelos e ficou assim na redução. Nessa outra partezinha aqui, eu separei só essa partezinha aqui, nós vamos mover essa ramificação, esse galho para frente. Se eu movo para frente e quero que tenha a mesma saída aqui, só o G1 no caso aqui, tá vendo? Então ele vai vir aqui G1, G2, mas só que eu quero aqui que saia só o G1. Então eu passo o G2 dividindo aqui, ó, para multiplicar com o G3, tá vendo? Aqui eu quero que saia só, no caso aqui, se você observar aqui, ó, vai vir o G1, multiplicar com o G3, vai sair G1 vezes G3, tá vendo? Então aqui, quando ele vem, quando eu movo para frente o galho, a ramificação, vem o G1 e o G2 para multiplicar com o G3, só que eu quero só o G1 e o G3, então eu passo o G2 dividindo. Mas por que isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero eles em série aqui, ó. Se eu movo o galho para frente, eu tiro esse obstáculo e tenho eles em série, como eu tenho aqui. Aqui já foi o resultado em paralelo. Tenho eles em série aqui. Posso multiplicá-los em série agora, porque em série, como nós vimos, quando estão em série, se multiplicam os blocos nessa redução, nesse processo de redução, ficando com isso aqui. O que estava aqui ficou isso aqui, em série. Só que nós vemos outra coisa.
esses dois aqui estão em paralelo, portanto se somam. Então foi esse resultado aqui. Esses aqui estão em série, deu isso, e esses aqui em paralelo deu isso. E ali o resultado já é da outra parte, ali como eu tinha mostrado. Tá aqui. Então o diagrama ficou assim por enquanto. E nós vemos agora uma outra regra, outra coisa que a gente vê aqui é o loop. A seta vem aqui, chega aqui no ponto, faz esse retorno. Então o loop, uma volta aqui, que é por essa equação aqui. O G e o H, que fica dessa forma aqui. O G1, G2 é o que nós chamamos de G, aqui nessa forma. E o H é esse denominador aqui, essa parte de baixo aqui, denominador, esse bloco de baixo. O bloco de cima nós chamamos de G, o bloco de baixo nós chamamos de H. Utilizando essa fórmula aqui, nós vamos ter o seguinte resultado. Fazendo as contas, nós chegamos, substituindo cada valor aqui, cada bloco, que eu disse que era o G e que é o H, chegamos nisso aqui. Tá tremendo um pouco, deixa eu ver, porque eu tô segurando com a mão, sabe? Aí fica tremendo um pouquinho, mas acho que dá pra ver. Chego nessa forma, nesse resultado aqui, que é o que ficou para esse bloco aqui, para essa parte toda, essa região toda ficou com isso aqui, ó. A região toda ficou com isso aqui. E fazendo isso tudo vai ficar em série com essa parte aqui, ó. Como nós podemos ver, isso tudo deu isso aqui que ficou em série com essa parte daqui. E se estão em série, nós multiplicamos. Então multiplicamos e chegamos à forma final do bloco. Esse aqui é o último bloco, é a redução final. Nós reduzimos até esse bloco. Saímos daqui, fizemos toda essa trajetória aqui até chegar nesse último bloco aqui. E esse último bloco aqui nos dá a função de transferência, como nós vemos aqui por essa forma aqui. E a questão é isso. Redução de diagrama de blocos. Eu espero ter ajudado um pouco vocês aí. O vídeo ficou tremendo um pouco, mas não é terremoto não, é porque só estou com suporte mesmo aqui. Então é isso, pessoal.